meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física aqui da ULB, e estou mais uma vez aqui com vocês, estarei várias outras vezes, e agora dando continuidade ao nosso curso de Física para o Enem. Como vocês já perceberam nas nossas aulas passadas, nós falamos sobre muito conteúdo e eu disse a vocês que a gente ia parar um momento para abordar questões que foram cobradas no Enem sobre o tema ou os temas que nós estudamos. Então hoje é esse grande dia, para esse primeiro momento. E eu vou fazer assim com todo o conteúdo. Então nós teremos outras aulas teóricas e em determinado momento, quando eu entender que já demos conteúdo suficiente para atacar determinadas questões do Enem, a gente para e fazemos as questões, tudo bem? Então aqui basicamente nós iremos falar de cinemática, leis de Newton e... Por final, basicamente, a questão de impulso, quantidade de movimento, que nós já vimos esse conteúdo todo. Então a gente vai parar ali na parte de conservação da quantidade de movimento. Já vamos entrar em um conceito que eu vou dar na próxima aula, que é conservação da energia, mas não tem problema. Igual eu falei para os senhores, desde o começo nós trabalhamos assim, a gente tenta abordar o conteúdo da melhor maneira possível e com a maior interdisciplinariedade possível, tudo bem? Então vamos lá? Exercícios para a gente. Vamos começar. Nossa primeira questão, questão 1, foi uma questão do Enem de 2011 e no decorrer da questão nós vamos perceber que ela vai tratar de um conceito fundamental que nós estudamos aqui e eu parei e falei para vocês, ó, vocês precisam enxergar isso aqui, porque vai ser dado uma situação problema igual a essa, porque é algo que acontece corriqueiramente na sua vida e você vai ter que entender e interpretar. Vamos ver aqui agora? A gente vai, quando chegar no momento a gente vai falar certinho o que foi. Vamos lá, Enem 2011. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a experiência. Tempo de reação. Tempo de reação é um comando. Por exemplo, fechou o olho, aí você vai e fecha. Opa, do momento em que eu falei até o momento que você fechou, você teve um tempo de reação, que o seu cérebro processou a informação para você fechar o olho. Então a gente quer saber qual o tempo de reação de cada pessoa aqui. Vamos ver qual foi o experimento que ele utilizou para medir, mensurar o tempo de reação de uma pessoa. Ele fez o seguinte, mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente. Aqui é a nossa régua. 20 centímetros, tá? Ele falou 30, mas eu mantive ela suspensa aqui, mais ou menos assim. Segurando-a pela extremidade superior, tá aqui, ó, 20 centímetros, no caso lá 30, né? De modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior, tá aqui o zero da nossa régua aqui, ó, tá? A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, tá aqui meu dedinho em forma de pinça, tá? Próximo do zero da régua, sem tocá-la, tá aqui, ó, próximo do zero sem tocá-la, tô aqui, ó, essa é a ideia da questão. Bem simples, né? Mas muito inteligente. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando, então tem outra pessoa segurando aqui e eu tô aqui, ó, vai ser medido o meu tempo de reação, tá aqui, ó, bem próximo da régua, não estou tocando, tá? A pessoa deve colocar, sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua, a outra pessoa, deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar, que sou eu, segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Opa, então é mais ou menos assim, ó. Alguém estava segurando e eu estava aqui, ó. Em algum momento essa outra pessoa vai soltar. Quando ela soltar, opa, parei e vou medir o tanto que deslocou. Ah, foi no meu caso 4 centímetros. Entendeu a ideia? Então assim eu meço o tempo de reação. Muito inteligente o experimento, né? Vamos lá, então? O que ele quer nessa situação? Ele mostra um quadro para a gente. Ele fala o seguinte, o quadro a seguir mostra a posição em que 3 pessoas, opa, eu medi o tempo de reação de 3 pessoas, conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Opa, então aqui, ó, a distância em metros e o tempo em segundos. Então aqui foi 0,3 metros ou 30 centímetros. 0,15 metros ou 15 centímetros. 0,10 metros ou 10 centímetros. Então desse intervalo para esse nós tivemos um aumento de 5 centímetros. Dessa pessoa para a outra, na verdade, um aumento de 15 centímetros, cresceu bem. Em relação ao tempo, eu tenho, ó, 0,14 segundos, tá? A outra pessoa, 0,17 e a terceira, 0,24. Essa diferença aqui, ó, foi de 0,03 segundos, ou 3 centésimos de segundo. Esse Czinho aqui, ó, é igual a esse aqui, ó, de centímetro, mas aqui é centésimos de segundo, tá? Da segunda pessoa para a primeira, na minha determinação aqui, nós tivemos um aumento de 0,07
centésimos segundos, ou 7 centésimos de segundo, tá? Opa, então a gente percebe o seguinte, a diferença entre os tempos de reação foi bem baixinha, 0,3 segundos, 0,03 segundos, 0,07 segundos, tá? Foi praticamente iguais, entre aspas, né? Praticamente iguais aqui. Já as distâncias foram consideráveis, né? Saiu de 10 para 15, 5 centímetros, 50% aumentou. Aqui não aumentou nem uns 2%, tá? E de 15 para 30, né? Aumentou 100%. Então aqui teve um aumento muito grande, aqui um aumento muito pequeno. A gente já consegue perceber isso no gráfico. Então essas coisas a gente já tem que começar a entender. Opa, então eu percebi que teve um aumento pequeno no tempo de reação, mas uma distância grande. Por quê, né? Vamos lá. Vamos estudar o fenômeno, que é a nossa situação-problema, a ideia básica. O que está acontecendo? Ele disse que era uma queda, vou até voltar, ó, aqui, ó. Durante a queda, e aqui no caso foi uma queda livre. O que aconteceu? Eu coloquei a régua aqui, tá aqui nossa régua, certo? E simplesmente soltei a régua. Como é que eu medi, professor, o deslocamento da régua? A partir da parte inferior da régua, tá? Dessa posição inferior. Então nós começamos aqui ó, com a posição inicial da régua igual a 0, foi o que ele pediu, ó. Coloque a parte maior para cima e a seu dedo próximo do 0. O que ele quis indicar com isso? Ó, a sua posição inicial para começar a marcar a distância, medir a distância, vai ser quanto? 0. Então, nossa posição inicial aqui é 0, tá? Qual foi a velocidade inicial da régua? Ela foi lançada? Você lançou ela? Ou simplesmente abandonou e pegou depois? Então, abandonou, não é isso? Então, a velocidade inicial dela é essa daqui, ó. Qual a velocidade inicial? 0, tá? Então, nós temos a velocidade inicial igual a 0. Perceba que esta régua está submetida a uma força, porque ela está submetida a um campo gravitacional. Qual é? Nós falamos sobre isso, tá? Ela está submetida à força peso. Eita, professor, é mesmo, lembrei, né? O peso, a força peso que atua no centro de massa da régua é igual a massa vezes gravidade. Beleza? Opa, professor, quer dizer que essa régua está submetida à gravidade da Terra, que é a aceleração, não é, professor? Exato, que é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração da gravidade, ó. Opa, então quer dizer, professor, que eu estou diante de uma queda livre, que é um movimento cuja aceleração é o quê? Lembra aí, puxa aí, constante. Ah! E aí nós temos o quê? Uma consequência direta para isso, certo? Lembram? Se a aceleração, que é a gravidade, é CTE, que diabo é CTE? A essa altura do campeonato você já sabe, né? Constante, certo? Nós estamos diante de que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniformemente variável, ou movimento uniformemente variável. Aqui retilíneo, por quê? Porque a régua cai em que trajetória? Ó, opa, uma trajetória retilínea. Então aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê, professor? Porque ele está sob a ação da gravidade, que é constante, aceleração da gravidade. E sofre a ação de uma força-peso, que também é o quê? Constante. Por que é constante? A massa da régua varia? Não. A aceleração da gravidade sobre a régua varia? Não, professor. Continua tudo constante. Então eu tenho aqui, ó, uma força-peso constante. Entendeu a ideia? Beleza? Então aqui, ó, nós estamos diante de um MRUV. Lembra das equações? Aqui já é um plus, tá? Ó, lembra das equações? MRUV. Você tem que lembrar, abençoado, necessariamente. Velocidade final é velocidade inicial mais AT. Posição final é posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. E a última equação é a média das velocidades. Velocidade final mais velocidade inicial por 2 é igual a distância percorrida no tempo. O nosso gráfico volta, só para você entender. Tá bagunçado aqui, mas você vai entender. Ele é um gráfico com a tabela de distância e tempo. Quando você olha para essas equações, quais relacionam distância e tempo?
Essa relaciona distância e tempo. Tá aqui, ó, a nossa segunda equação. Aí você olha direitinho para ela e vê o quê? Ó, você vê que a posição inicial é 0, tá aqui, ó. Você vê que a velocidade inicial é 0, ela foi abandonada, não foi lançada, tá? Então sobrou só o que na equação? Posição final da régua é a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso quer dizer o quê? Que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Aí quando você volta para a tabela, você percebe por que a distância aumentou mais que o tempo. Porque a distância aumenta com o quadrado do tempo, tá? Então, isso aqui, ó. Essa conclusão que a gente chega, ó. A distância percorrida pela régua é proporcional ao tempo ao quadrado, tá? Esse símbolo aqui, tipo um peixinho, é de proporcionalidade. Você sabe disso já, né? Certinho? Então, a gente conseguiu enxergar o fenômeno, ó. A banca só pediu para você entender o fenômeno. Não te deu a tabela com números, mas só para te mostrar que a distância estava aumentando mais do que a variação do tempo, tá? A variação da distância aumentava mais que a variação do tempo, tá? Então, não pedi para você fazer continha nenhuma. Vamos ver? Guarda isso aqui, tá? Isso é que é relevante para você, essa interpretação, que é interpretar a situação, problema dada pela banca, de um fenômeno cotidiano, do seu dia a dia, que é a queda de qualquer corpo. Funciona dessa mesma forma. Então, você entendeu para uma situação, esse apagador, você entende para qualquer situação similar, ou seja, submetida à aceleração da gravidade. Beleza? Vamos ver se a gente acerta agora? Com essas informações aqui, ó, e nós já vimos, opa, só para finalizar, nós já vimos que é um MRUV, e ele é um MRUV acelerado ou desacelerado? Pensa aí. Não, professor, ele está caindo, está aumentando a velocidade. Pensa num jarro de flores lá do 10º andar. Alguém solta o jarro de flores e você está lá embaixo. A velocidade vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Por quê? Porque quando ele cai na minha cabeça, professor, vai espatifar minha cabeça. Entendeu a ideia? Então aqui, ó, é o movimento acelerado. Por que é o movimento acelerado? Porque a aceleração é maior que 0, que no caso aqui é a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aproximada, tá? E se fosse, aqui é uma queda, né? Aqui é uma queda. E se fosse um lançamento de um foguete? Opa, aí seria um movimento desacelerado. Um foguete, por exemplo, que o combustível acaba. Ele vai subindo, 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 subindo até parar. Um lançamento vertical. Pega o mesmo pincel e joga para cima. Ele vai subir, 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 até um ponto em que a velocidade vai ser 0, ele vai começar a voltar. Velocidade 0, aumentando, 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 aumentando a velocidade. Então, ou é queda livre, que é um lançamento horizontal, ou é um lançamento vertical, que seria um movimento desacelerado, certo? Beleza? Vamos ver agora? Vamos atacar a questão? O que a banca pediu para a gente? Vamos ver. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, porque nós vimos isso na tabela, né? Que a distância percorrida aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Nós já vimos por quê, certo? Porque a distância é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Então, por isso que ela vai aumentar, ó. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, porque a energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. Não é isso que nós estudamos, entendeu? A gente vai ver exatamente o que a gente estudou. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Também não é isso. Para o caso, não. A aceleração de queda da régua varia. Não varia, porque a aceleração da gravidade aqui é constante, tá? Então, já parei. A força-peso da régua tem valor constante. Lembra disso? A força-peso da régua tem valor constante. Acabei de falar isso. Tá certo isso? Tá certo. O que gera um movimento acelerado. Certo? Por quê? Se a força-peso tem valor constante, quer dizer que a massa da régua tem valor constante. Todo mundo sabe disso. Ela não vai mudar o valor da massa, continua a mesma massa, independente da velocidade, certo? E a gravidade tem que ser constante, ou seja, ele não quis dizer o seguinte, a aceleração é constante, porque se ele dissesse que a aceleração era constante, era imediato que o movimento era acelerado, entendeu?
Ele disse que o peso era constante. Quando você olha a equação do peso, tem massa e gravidade. Para isso ser constante, as duas grandezas precisam ser constantes. A massa nós sabemos que é, e aqui a gravidade nós também sabemos que é. Por quê? Porque a aceleração da gravidade do planeta Terra, que no caso aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Então ele está certinho, certo? A força-peso da régua tem valor constante. Nós calculamos isso, tá? Ou pelo menos interpretamos. O que gera um movimento acelerado. Perfeito. Por quê? Porque a gravidade é maior do que zero. Porque é uma queda. Se fosse um lançamento vertical, imagine o contrário aqui, né? Eu estou lançando a régua para cima. Seria um lançamento vertical. Não seria um movimento acelerado. Tudo estaria certo, continuaria a mesma coisa, mas seria um movimento desacelerado, tá? Ele mudaria só isso aqui, ó, de acelerado para desacelerado. Beleza? Então essa é a ideia. E a última, então essa é a certa, né? A última. A velocidade da régua é constante. A velocidade da régua é constante? A gente não acabou de ver que a velocidade aqui é zero. Quando eu soltar a régua, a velocidade tende ao quê? A aumentar. Por quê? Porque ela está submetida a uma aceleração constante. E a aceleração constante faz a velocidade aumentar. Lembra? Em acréscimos iguais. Lembra disso? Movimento retilíneo uniformemente variado. Ele aumentava em acréscimos iguais de velocidade, tá? Então aqui está errado também. Então a questão certa é a letra D. D de Deus. Pegaram? Vamos ver a próxima? Questão 2. Perceberam que a questão anterior é uma questão tranquila. Questão de teoria. A gente não usou nem fez nenhum tipo de continha. Mas, ó, forçando o cérebro. Importante. Questão 2. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Opa, estações de trem ou de metrô, né? Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações do metrô. A locomotiva parte do repouso. Ele começou a falar tecnicamente, percebeu? Ele saiu, entenda isso, tá? É fundamental. Ó, até aqui, ele estava falando do palavreado normal, conversando com você normalmente. Em determinado momento, ele começa a inserir termos técnicos. Por exemplo, parte do repouso. Você conversando com alguém, vai falar assim, não, eu vou para casa, meu carro está ali, ele está em repouso, eu vou partir do repouso para minha casa. Ninguém fala isso, certo? Então ele começa a falar uma linguagem técnica para você aqui, ó. Então você tem que ficar esperto. Opa, ele está me dando informações. Ele está me dando informações, beleza? Então vamos lá, ó. A locomotiva parte do repouso. Se ela partiu do repouso, o que que você entende? Vai, abençoado, fala para mim que eu escuto daqui. A velocidade inicial é igual a zero. Se ele partiu do repouso, velocidade inicial é igual a zero. Guarda isso. Olha outra informação técnica. Com aceleração constante. Opa. Com aceleração constante. A é igual a CTE. Olha só o que ele está falando. Velocidade igual a zero e aceleração constante. Isso quer dizer que a velocidade vai o quê? Aumentar. Saiu do zero, vai para 2, 4, 6, 8. Lembra disso? Então isso aqui é o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. Igual da outra questão. Exatamente a mesma situação, tá? Aplicado em outro contexto, mas exatamente a mesma situação. Beleza? Então ele sai do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço. Opa, então no primeiro terço ele saiu do repouso com velocidade constante. No segundo terço, do percurso, ele mantém a velocidade constante e reduz sua velocidade com desaceleração constante. Opa, acelerou, pensa só, o trem, pensa num trem, né? Sai de uma estação, acelerou, manteve a velocidade constante. Quando ele está chegando na outra estação, ele faz o quê? Começa a frear, desacelera até parar na outra estação. Então ele avaliou esse fenômeno que todo dia a gente, basicamente todo dia a gente passa por ele, né? Então aqui no final, ó, por outro terço, e reduz sua velocidade com desaceleração constante, opa, no trecho final até parar, certo? Então vamos ver. Qual é o gráfico de posição, posição, distância percorrida, em função do tempo, eixo horizontal, eixo Y e eixo X, que representa o movimento desse trem. Então esse trem
são analisados em 3 momentos, em 3 trechos. O primeiro trecho, quando ele sai do repouso com aceleração constante. O segundo trecho, velocidade constante. E o terceiro trecho, desaceleração até parar. Entendeu a ideia? Vamos ver trecho por trecho. Tá aqui, ó, os gráficos. Esses são os gráficos. No eixo Y eu tenho a posição, distância percorrida, ou seja, qual a unidade? Em metros. E no eixo Y o tempo, em segundos. Perceba que ele não te deu essa informação. Se ele não te deu essa informação, você considera que está no Sistema Internacional de Medidas. É assim que funciona, tá? Se ele não te deu, ó, a unidade, você considera que está no Sistema Internacional. Ele já faz isso de propósito, tá? Vamos analisar trecho por trecho? Ó, o primeiro trecho. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Já vimos isso, ó. Partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0. Com aceleração constante. A é igual a C, TE. Por 1/3 do tempo de percurso, tá? Então vamos ver aqui, ó, o que está acontecendo. Nesse caso, como o movimento é acelerado, isso tem que estar automático, tá? É automático para os senhores. É acelerado. Por quê? Porque a aceleração é constante e ele saiu do repouso, está aumentando, tá? Ele não está freando, não está desacelerando, tá? E o tempo sempre é crescente, o gráfico deve apresentar variações positivas das duas grandezas e ser parabólico. Vamos entender isso aqui? Nós fizemos esse gráfico, tá? É um gráfico de distância percorrida no tempo. Opa! Ele saiu da posição inicial, na primeira estação, a gente pode considerar S0 igual a 0. Ele partiu da primeira estação, velocidade inicial, 0. Posição inicial, comecei a medir dali, 0 também, tá? Certo? Com aceleração constante, tá? Lembra da equação? Ó, distância e tempo, acabamos de fazer ela. Posição final é posição inicial mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Posição inicial, lá quando ele saiu da estação, 0, tá? Velocidade inicial, partiu do repouso, 0 também. Então, o nosso gráfico é exatamente igual ao anterior, tá? Tá aí, ó. A mesma função. A distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Isso gera o quê? Uma parábola. Como é um movimento acelerado, ou seja, a aceleração é maior que 0, a parábola começa aqui do 0 e tem a concavidade voltada para cima. Até o primeiro trecho, ó. Esse é o primeiro trecho. Ainda tem o segundo trecho e o terceiro trecho. Ele quer que a gente desenhe esses 3 trechos, tá? Quase um trava-língua aí, hein? Tá aqui, ó. Beleza? Esse é o primeiro trecho. Opa, professor, então isso aqui é uma parábola. Vamos dar uma olhadinha lá nos gráficos? Guarda aí, ó. Guardou? Beleza, vou apagar para a gente voltar aí no gráfico. Já sabemos que o primeiro trecho é uma parábola. Pronto, serviu só para isso. Aqui, ó, parábola. Cadê parábola aqui? Isso aqui é uma parábola? É, ó, professor. Primeiro trecho é uma parábola, pode ser a letra A. Segundo trecho é uma parábola também, pode ser a letra D. Isso aqui é uma parábola? Dificilmente, mas vamos considerar também. A letra B pode ser uma parábola. Isso aqui é uma parábola? Não. Então não pode ser essa, de jeito nenhum. Isso aqui é uma parábola? Pode. Forçar aqui que é uma parábola, tá? Aqui, esse aqui que não representa muito bem uma parábola, mas tudo bem. Então a letra E já está eliminada, beleza? Vamos lá, para o segundo trecho. Qual a característica do nosso segundo trecho? Ele fala o seguinte. Segundo trecho, o trem mantém a velocidade constante. E aí? Opa, o trem manteve, professor, saiu da velocidade inicial, chegou em uma velocidade constante. Estava parado na estação, acelerou, manteve a velocidade constante por um trecho da ferrovia, né? Então ele saiu da velocidade inicial e chegou numa velocidade constante. Se a velocidade é constante, nós já sabemos o quê? Que a variação de velocidade é igual a 0, porque ela não muda. No primeiro trecho, 10 metros por segundo. Segundo trecho, 10 metros por segundo. Qual a variação de velocidade? 0, tá? Se a variação de velocidade é 0, a aceleração, que é variação da velocidade no tempo, é igual a 0. Opa, abençoado. Agora você lembrou, né? Ah, professor, então quer dizer que
Quando a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero, professor. E eu lembro muito bem que a gente percebeu essa característica no movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, porque a velocidade se mantinha constante. Lembra da equação? Lembra, professor? S é igual a S0 mais VT. Lembra do gráfico? Nós fizemos o gráfico. O gráfico da distância percorrida no tempo é uma reta, porque aqui é uma função de primeiro grau. Então, é uma reta. O segundo trecho é uma reta, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar assim, ó. Só pra gente já adicionar os dois trechos que nós temos já. Posição e tempo. No primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho. No primeiro trecho, nós já sabemos que é uma parábola. No segundo trecho, nós acabamos de descobrir que é uma reta. Então, o gráfico vai estar mais ou menos assim já, ó. Porque essa equação aqui, ó, é uma reta, tá? Opa, ó como é que já tá. Vamos dar uma olhadinha lá? Voltando aqui, ó. Deixar ela aqui no cantinho, ó. Já desenhamos como o nosso gráfico? Mais ou menos assim, ó. Uma parábola e uma reta. Vamos ver. Pode ser essa? Essa que a gente já eliminou, né? Pode ser essa? Não, tinha que ser uma reta aqui, ó. Então isso também tá fora. Pode ser essa? Não, tinha que ser uma reta aqui, ó. Então isso tá fora. Pode ser essa? Pode. Tá aqui, ó, uma reta, ó. E uma parábola forçada. Pode ser. Pode ser essa? Pode, ó. Tem uma parábola e uma reta. Então, ou é a letra B ou é a letra C, tá? Vamos matar agora. Falta um trecho, vamos lá nele? Terceiro trecho. O trem reduz sua velocidade com desaceleração constante. Opa! Então ele reduz a velocidade, né, professor? Ele estava com a velocidade constante e ele foi freando até chegar na velocidade inicial, final igual a zero. Se ele desacelerou, a variação da velocidade é menor que zero. Então, a aceleração vai ser menor que zero. O movimento desacelerado. Quando o movimento é desacelerado, você já sabe, certo? Que a concavidade é voltada para baixo. Opa, para baixo. Então, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Olha o que ele diz pra gente aqui, ó. A velocidade reduz, portanto, o eixo da posição apresentará uma variação muito pequena. Por quê? Você freia numa distância muito grande ou muito pequena? O trem. Normalmente, quando ele enxerga a plataforma, ele já começa a frear. Então, é muito pequena a distância percorrida para frenagem, tá? É por isso que ele está falando isso aqui, ó. O gráfico terá novamente formato de parábola, mas agora voltado para baixo, já que o movimento é retardado ou desacelerado, tá? Então, vai ser mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3. Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho. Primeiro trecho, movimento acelerado, parábola. Segundo trecho, movimento retilíneo uniforme, uma reta. Terceiro trecho, movimento desacelerado. Opa, ele ia desenhar uma parábola, ó, se ele continuasse, ó, tá ela aqui, ó. Exatamente igual aqui. Entendeu a ideia? A gente só pega essa parte aqui, ó. Pronto, mais ou menos isso. Vamos ver se a gente tem algum gráfico parecido com esse? Pronto, vamos lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. Opa, professor, então ele desacelerou. Professor, não pode ser a letra B, não. Por quê? Porque a letra B tem uma parábola voltada para cima, com a concavidade voltada para cima. Isso indica que a aceleração é maior que zero, né? Exato. Então não pode ser a letra B. Ah, professor, então só pode ser a letra C, não é isso? É, aqui, ó. Nesse momento, ele começou a desacelerar e ele ia fazer, se continuasse, uma trajetória parabólica, tá? Tá aquela aqui, ó, com a concavidade voltada para baixo, porque o A é menor que zero. Ele foi um movimento retardado, desacelerado. Então, a letra certa é a letra C, tá? C de Cristo. Tá bom, né? Beleza? Então, a gente entendeu a aplicação no primeiro trecho, segundo trecho e terceiro trecho. E vimos que o nosso gráfico ficou assim, só para fechar. Primeiro trecho, acelerado. Segundo trecho, movimento retilíneo uniforme. E terceiro trecho, desacelerado, que vai ser a letra C. Tá aí, ó, mais parecido com a letra
C. Fechamos as questões, tudo bem? Então nós iremos fazer a questão 3 já numa próxima aula para a gente colocar a questão 1 e 2 num bloco só. E não fazer 3 blocos de 2 questões, tudo bem? Então um abraço para vocês e até nosso próximo encontro, que vai ser a continuação desta aula aqui.